Boa noite a todos. Hoje, 11 de novembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Hoje nós vamos estudar o item 352, dentro do item 3.4, que vai retratar Espiritismo. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Jesus querido, nosso mestre amado, queremos te agradecer de coração, porque tu não desistes de nós, e através dos séculos vem nos trabalhando, buscando-nos incessantemente e nos convidando a te seguir. E hoje, Senhor, quando, embora ainda tímidos, ensaiamos uma conquista de espiritualidade, sentimos a Tua presença cada vez mais pulsante em nossas vidas, bem como a presença dos Teus mensageiros, os nossos incansáveis guias espirituais. E assim, Jesus, estamos avançando, caindo aqui, levantando ali, na busca desse esclarecimento que nos liberta das nossas amarras seculares, vislumbrando o nosso futuro, que é ditoso, na medida em que aprendermos os Teus ensinamentos e nos esforçarmos mais e mais para vivenciá-los. Abençoa-nos, Jesus, em nossa atividade desta noite, para que ela transcorra em paz, com bastante interesse de cada um de nós. Que assim seja. Nesse capítulo, Espiritismo, o primeiro item, 3.4.1, vai falar sobre a fé. E ele vai falar sobre o Espiritismo consolador. Então, a primeira coisa é nós entendermos o conceito consolador. Quando os profetas vieram, e que nós tivemos também a figura de Moisés, todos os profetas do Antigo Testamento, dentro da cultura judaica, eles informavam a vinda de um Messias. Todos eles falavam da vinda de um Messias. Alguns colocavam um Messias sofredor e outros apresentavam um Messias guerreiro. A ideia do povo judeu, que a salvação seria libertar o povo hebreu da opressão romana, do mando romano, porque quem administrava politicamente aquele país era Roma. Roma organizava. Então, uma das coisas que os judeus mais odiavam era ter que pagar o tributo a César e a adoração a César. Mas o bonito dos romanos é que eles não faziam uma interferência no movimento religioso, eles respeitavam. Mas a nível político e social tinha que ser da forma dos romanos, inclusive pagar os tributos. Então, todos aqueles grupos, nós estamos falando de profetas de 1.000, 1.200, 1.300 anos antes de Jesus, já avisando a vinda do Messias. Quando o Messias chegou, que nós vamos chamar da segunda revelação, a primeira, o próprio Moisés revelando, combatendo a idolatria, fortificando o movimento de adorar um Deus, por isso combater a idolatria.
E veio o nosso Senhor Jesus colocar em prática tudo que os profetas tinham escrito. Por isso que ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Quando ele fala em lei, ele vai falar do grande legislador, não maior que o Cristo, mas que foi Moisés. Moisés foi um legislador, mas colocando muito mais em prática aqueles 10 mandamentos que é de ordem divina. Ponto. Os 10 mandamentos, eles não vão estar ultrapassados nunca. Então o nosso Senhor Jesus veio, então as pessoas acreditavam que o Messias iria chegar numa carruagem de fogo, rasgando o céu, né, como na condição realmente de um guerreiro. E para a surpresa de todos, o nosso Senhor Jesus chegou na simplicidade que nós já conhecemos. Escolheu uma família pobre, viveu como carpinteiro, e os 3 últimos anos da sua encarnação, ele se dedicou realmente à vida pública. Até então, ele vivia de uma forma comum, vamos dizer assim, aguardando o momento exato para iniciar o trabalho apostólico. Porque quando ele não estava se preparando. Imagina, não vamos pensar nisso. Sempre que nós falarmos do nosso Senhor Jesus, vamos entender que ele é o governador do planeta Terra. Ele é o espírito mais evoluído que já esteve na Terra. Então ele não estava se preparando, não. Ele estava aguardando o momento exato para a humanidade. O momento exato de iniciar o trabalho dele. Então o que o nosso Senhor Jesus fez? O nosso Senhor Jesus fez, se nós estudarmos um pouco o Novo Testamento, nós vamos nos deparar que a todo momento ele estava cumprindo, realizando o que estava no Antigo Testamento, para que o identificasse como o Messias. Porque um dos movimentos mais falados, que chamava muita atenção, é que ele iria levantar mortos. Daí ele levantou Lázaro, Talita, levantar os mortos. Ele iria limpar as chagas, as feridas, que eles chamavam na época dos leprosos. Ele iria devolver visão a cegos de nascença. Então, até mesmo aquele movimento, ele iria entrar na Terra Santa sobre um burrinho. Então, pedir para alguém pegar um burrinho, apesar de que ninguém sabia onde tinha, ele disse, vá na casa do fulano, pegue um burrinho, ele explica tudinho como fazer. Então vamos dizer assim, subir no burrinho seria até fácil, mas curar leprosos, levantar aqueles que estavam em estado de catalepsia, curar cego que nasceu cego, cego de nascença, e libertar a consciência de tantas almas. Então o nosso Senhor Jesus disse assim, olha, a linguagem aqui tem que ser essa. Para que me o identifique, eu vou ter que fazer como está no Antigo Testamento, que obviamente o Antigo Testamento também foi coordenado pelo nosso Senhor Jesus. A gente sempre tem que lembrar até que ponto os Espíritos influenciam em nossa vida. Muito, muito. Quase sempre, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, quando a gente está estudando Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós estamos percebendo a influência dos Espíritos sobre o descobrimento do país e o andamento do país. Obviamente, essa influência respeitando o livre-arbítrio e fazendo umas adaptações que são resultado das consequências das escolhas do terrícola. Então, nosso Senhor Jesus fez exatamente tudo como estava escrito o figurino. Ainda assim não o identificaram. Quando ele curava um cego, iriam ver realmente se a pessoa era cega e achavam que a pessoa passou 30 e poucos anos mentindo. Então não acreditaram. Quando nosso Senhor Jesus foi morto, que mataram o corpo do nosso Senhor Jesus, e que ele retornou e ficou 3 dias convivendo com os seus discípulos, ele ficou aparecendo. Discípulo não vai confundir com apóstolo, mas discípulo, aqueles que estudavam, aqueles que o seguiam. Ele apareceu a vários. Foram várias aparições. A primeira, a Madalena. E aí, no finalzinho, já no momento da ascensão, a última vez que ele se apresenta, ele informa que ele iria mandar um outro consolador. Então ele disse, se me amais, guardai os meus mandamentos,
eu pedirei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito e vos ensinará outra mais. Estará em vós e com ele eu estarei. Então, essa foi a promessa do nosso Senhor Jesus. Então, nessa fala ele diz, vai lembrar tudo o que eu já falei que vão esquecer. Esqueceram. Lá, machucaram tanto a árvore do Evangelho. Quando a gente fala em árvore do Evangelho, pensa lá no princípio de tudo. Adão e Eva, lá atrás. O que eles não deveriam fazer? Comer o fruto proibido. A árvore, lembra? Então, quando ele reporta em árvore, ele está reportando lá atrás a criação. Lá atrás a criação. Então, ficou no ar. O Espírito de verdade virá. Passaram-se aí 18 séculos e chega o Consolador. Chega essa doutrina novamente no silêncio, no inverno europeu, aonde pessoas se encontravam para ver mesas dançar. Um grupo de espíritos, e um desses espíritos familiares do Cristo reencarnou para codificar essa doutrina. Denis Arrivai, dentro da sua simplicidade, veio como um pedagogo. Tomou o corpo, reconheceu ali uma doutrina e fez todo aquele trabalho. A primeira obra, o Livro dos Espíritos, a obra da codificação. Achou necessário de fazer uma introdução, apesar da introdução do Livro dos Espíritos. A primeira edição foram 520 e pouquinhos de perguntas e respostas, não eram 1018, são 1019, mas em verdade tem um erro numérico, mas são 1018. Eram 500 e poucas. Fez a introdução e disse, não, precisa de um livro introdutório para explicar um pouco melhor a obra, o início da obra. Aí ele fez o que é o Espiritismo. Logo depois, pegando o material, organizando, separando, ele veio o Livro dos Médiuns. E a terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Para ele abordar, por isso que diz, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Por isso que Jesus diz, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito e vos ensinará outras mais, porque não daria para entender naquela época. Jesus falou, mas deixou subentendido. Então, qual foi o movimento que Kardec fez? Bem, agora nós já temos a base, nós temos o Livro dos Espíritos e já temos um livro retratando a mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos e o mundo espiritual. Então, pautado nessas duas obras, agora eu posso falar do Evangelho, porque agora eu tenho uma base. E aí veio o Evangelho segundo o Espiritismo, em que o professor Denizar, muito bem orientado pela espiritualidade amiga, pegou toda a parte moral do Evangelho. Não ficou discutindo dogmas, porque quem discute perde tempo. Então ele pegou toda a parte moral, e o que ele fez? Pegou a parte moral e chamou os espíritos para comentarem. E o mais interessante, quando ele foi trabalhar na obra Evangelho segundo o Espiritismo, ele não disse a ninguém. Ele se recolheu e foi para um sítio bem distante de um amigo, e ali recolhido junto com aquele material, ele começou a trabalhar nessa obra que ele disse ser a mais importante para ele, que era aquele trabalho. E aí veio uma psicografia de um outro país, de uma médica que nem conhecia, é isso que é legal, falando do trabalho que ele estava realizando e que aquela obra era a maior de todas, que era o Evangelho segundo o Espiritismo, e que ninguém sabia. Então aí foi tomando a forma. Então a doutrina espírita é o Consolador prometido. E mais uma vez a história se repete, muitos não acreditam, inclusive os próprios espíritas, porque não estuda, tudo que escuta acha bonito, não tem o bom senso.
é o Consolador prometido, revive novamente tudo que o nosso Senhor Jesus falou, e mais uma vez a humanidade terrena renega, não acredita e ainda insiste em dizer que é coisa do demônio. Até o nosso Senhor Jesus foi chamado de Beuzebu. Então, mais uma vez, se repete. E a gente percebe que é entre 1400 e 1800 anos. Moisés para Cristo, mais ou menos 1300, 1400 anos. Cristo para Jesus, esse movimento. E Jesus para a terceira revelação, 1800 anos. Então a gente percebe a quantidade de séculos que a misericórdia divina nos concede para nós processarmos cada lição. E diz o livro Libertação, no capítulo 2, que muitos estão há mais de 10.000 anos sem se afastar da crosta terrestre. 10.000 anos. E se nós estamos aqui, nós fazemos parte do 10.000, tá? Sinto falar. Vamos entrar no item, é só para a gente assim, nos situarmos nesse clima e entrarmos no capítulo 352. Podemos? Item, questão 352. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo. Redivivo, a palavra restaurado, que revive, que volta à vida, né? Então, devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo restaurado, redivivo. Ele diz: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus. E ele colocou Evangelho, que vive o Evangelho. Porque tem pessoas que desmembram o Espiritismo e querem viver do Espiritismo ou só a filosofia, ou só a ciência, ou a ciência e a filosofia, e não vive esse Espiritismo evangélico. Por isso que ele diz, o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos, resgatados, pela voz daqueles que emanam. Não faz parte da codificação? Faz. Mas ele não foi um senador orgulhoso? Se redimiu e hoje está trabalhando. Então esses espíritos que trabalharam, quando diz assim, pela voz dos seres redimidos, aqueles que já erraram, que já se redimiram e que hoje estão trabalhando na seara do nosso Senhor Jesus. Pela voz dos seres redimidos, espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. A fim de que os homens despertem. Então vamos lá. Começou em 1857, com o Livro dos Espíritos, a publicação. Então nós estamos há quase 2 séculos, aproximadamente. 2 séculos de cristianismo na Terra. Então, assim, ele veio de espiritismo para te preparar para a era grandiosa, que é a que está se aproximando. Nós sabemos que essa turminha que vai vir a partir de 2020, essa turma é bem selecionada. Mas é bem selecionada mesmo. A turminha do biquinho não volta mais para cá, não. Por quê? Porque em 2050, isso aqui vai fazer muita diferença. O bem vai começar a sobrepor o mal. Não ser bom vai ser algo inusitado. Ninguém vai querer puxar tapete de ninguém, ninguém vai querer fazer mal a ninguém, não vai ter mais isso. Essas desencarnações coletivas, essa quantidade de mortes horrendas, está dentro da lei. É uma forma do limpa.
É a forma do limpa. Tem que mudar. A hora é essa, realmente. Então, e olha, isso não quer dizer que é quem está aqui dentro. A gente tem sempre que entender. Quanto mais dificuldade de eu enxergar, maior intensidade da luz eu tenho que ter, senão eu não dou conta de enxergar. Eu sou cego. O que nós estamos querendo dizer? Nós que encontramos doutrina espírita, somos quase sempre os mais intelectualizados, os mais racionais e o mais osso de pescoço. Rapadura. É doce, mas não é mole, não. Então a misericórdia divina está usando um recurso maior ainda para ver se a gente toma jeito. Porque nós sabemos, quanto mais intelectual, maior a minha responsabilidade. Quanto mais eu desenvolvo a consciência, mais eu respondo pelas minhas atitudes. O Espiritismo, ele vem assim, ele vem preparar mesmo, é aquilo que está dizendo aqui, ó, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Porque a parte moral, estamos juntos. Essa daí não há o que se discutir. Mas vai ser incorporado, não tem mais como negar, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, lei, ação e reação. Então isso com o tempo vai ser incorporado, não há realmente mais como fugir disso, né? Aí ele vem para 353. O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Ele diz, o Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente, abre aspas, eu não vim destruir a lei. O Espiritismo, o Consolador, não veio para substituir. Substituir, gente, então se alguém chega, me fala da sua religião, eu vou ouvir e respeitar. Eu não vou, em hipótese alguma, querer substituir a religião dessa pessoa. Querer que ela venha para mim porque a dela está errada, em hipótese alguma. Nós não devemos jamais fazer esse movimento de proselitismo, de querer pessoas, buscar pessoas, trazer pessoas, conquistar adeptos. O Espiritismo nunca fez proselitismo e nunca vai fazer. Então, se a pessoa está bem aonde está, que fique. Eu não tenho esse direito e o Espiritismo não veio para isso, em hipótese alguma. Aí continua ele a resposta da 353. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, parcelas, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade mortalista, que é o que ele está fazendo. Uma vez, hoje a palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec. Hoje todo mundo sabe o que é reencarnação. Até os filmes já falam. As novelas já falam. Tem até anedota com o termo reencarnação. Tem até desenho animado. Então a palavra ela já está na boca do povo, já se vulgarizou a palavra. E vai chegar um determinado momento que não tem mais como fugir disso. Não há mais como fugir. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloríolas, que é a falsa glória, tá, gente? E não ao lado da falsa glória, efêmeras dos triunfos materiais. Não está para isso. Alcançar coisas, templos, esclarecendo o erro religioso, esclarecendo o erro, que aquele, não, Jesus falou certo, a interpretação está equivocada, e algumas vezes determinadas traduções. Por isso é que ele diz aqui, ó, esclarecendo o erro religioso, por exemplo, quando diz assim, quando o ladrão crucificado ao lado do nosso Senhor, que ele pede para Jesus interceder por ele, Jesus diz que ele estará com ele no paraíso, aí ele diz, mas puxa vida, Jesus já vai levar ele para o paraíso, e aí a gente vai entender que na cultura hebraica,
quem escreveu, alguém teve que escolher aonde colocar a vírgula. Porque a posição da vírgula muda tudo. Ele pode ter dito, eu te digo hoje, vírgula. Hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso. Agora, eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Então, alguém teve que tomar a decisão. Mas, obviamente, a gente estudando, a gente sabe que não é assim. Não é uma questão só de querer, é uma questão de sintonia. Eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Hoje eu te digo, já te arrependeu? Então, quantas interpretações não foram equivocadas? Quantas traduções adulteradas? Imagina, se tua mão for motivo de pecado, corta e joga no fogo. Imagina interpretar isso ao pé da letra, esclarecendo o erro religioso, onde quer que se encontre, e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espírita, pelos atos, tá? Que é aquilo que a gente diz, a maior divulgação que o espiritismo, a maior caridade que o espírita pode fazer ao espiritismo é a sua própria divulgação. Qual é a divulgação que faz maior efeito na humanidade? Qual é? Que a gente costuma dizer é a de boca em boca. Fulano foi lá, viu, é muito bom e tal, beleza. Então, a pessoa viu, a pessoa sentiu, a pessoa percebeu, a pessoa esteve lá. Então, a maior divulgação é verdadeiramente o exemplo. Nossa, você vê a Mita é diferente, né? Sei lá, ela, né, é uma pessoa assim e tal. Aí você, e qual é a religião dela? Ela é espírita, é? Nossa, né? Então, agora imagina se a Mita é um cão chupando manga azeda no sol quente de Manaus, meio-dia. Diz, a menina que é insuportável, ou mulher chata. Aí vai alguém e pula, e é espírita. Aí você está vendo? Esse negócio não presta, né? Isso é bem coisa do demônio que ela mexe. Então, olha a divulgação negativa que ela vai estar fazendo, e ao mesmo tempo, caso for o contrário, caso ela viva realmente o evangelho, a divulgação no bem que ela estará vivendo. Já entendemos? Então, pelos atos e pelos ensinamentos, o espírita sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos. Então, cada um na sua religião, cada um no seu altar, cada um no seu espaço, né? Cada um no seu departamento, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Eu me recordo quando nós fomos convidados para uma colação de grau e teria aquele encontro ecumênico, e lá eu conheci um pastor evangélico tão querido, ele pegou meu telefone, pegou meu endereço na rede social, e manda abraço, e diz que está com saudade, como é que está seu trabalho, e ele me falou do trabalho, mas tão querido, me acolheu tão bem, porque era um pastor, um sacerdote católico e uma espírita. Ele nos acolheu tão bem, disse, você vem representando, e tinha uma da Seixonoê, você vem representando o quê? Eu digo, o espiritismo. O espiritismo, adoro o espiritismo, olha assim, evangélico. Eu gosto, e ia dizendo as obras que ele tinha lido, com a mente totalmente aberta, né? Então, é muito gostoso. Então, a gente vê naquele homem, realmente um cristão. O cristianismo, ele não divide em seitas. Não tem isso. Eu só gosto se for da religião tal. Se for não, dali eu não gosto, né? Deixou de ser. Então vamos para a questão 354. Poder-se-á definir o que é ter fé? Isso aqui eu gostei. Então a gente usa muita fé assim. Eu tenho fé que eu vou me curar. Eu tenho fé que Deus vai me atender nesse pedido. Eu tenho fé que aquele negócio vai dar certo. Ou seja, a gente vai colocando fé quase que negociando com Deus. Então vamos ver, poder-se-á definir o que é ter fé? Vamos ver Emmanuel nos explicando. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus.
não é que Deus vá me atender, é guardar no coração sentimento. O que me tira do eixo se não é o sentimento? As emoções desequilibradas. Ter fé é guardar no coração, no sentimento, a luminosa certeza. Luminosa. O que o nosso Senhor Jesus diz? Fazer brilhar. Então, fazer brilhar a vossa luz é diferente quando ele diz assim, olha, eu vou te dar uma lâmpada e tu acende a lâmpada. É diferente. Quando ele diz assim, fazer brilhar a vossa luz, é como se nós já tivéssemos, só que ela está apagada. Fazer brilhar a vossa luz. A luz já está, mas está apagada. Fazer ela brilhar. Ela já é uma luz, mas ela não brilha. Ela não brilha. A potência dela é muito fraquinha. E Jesus nos convida a fazer brilhar. E o que é fazer brilhar a vossa luz? Então, todos nós somos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho um DNA de Deus. Se eu tenho um DNA de Deus, eu tenho um amor em potencial em mim. Porque Deus é amor. Então, eu tenho em mim esse potencial. E eu preciso desenvolver esse potencial do amor. Essa é a luz. Fazei brilhar a vossa luz. O potencial do amor está lá. Então, quando ele diz assim, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Luminosa certeza. Eu acendi, eu fiz brilhar essa essência divina, esse DNA de Deus que está em mim. Vós sois filho de Deus. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Ter fé, guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Não estou limitada à religião. A crença, eu sou católica, eu sou espírita, eu acredito em Deus, ali dentro da crença. Não, é além disso. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração, olha aí a palavra de novo, coração é o quê? Fazendo o coração repousar numa energia constante, de realização divina da personalidade. O que ele está querendo dizer assim? Nós estudamos lá o livro Pensamento e Vida, que ele vai falar da mente. Nós aprendemos que o modelo e guia é 625 na veia. Lembra? Qual o tipo mais perfeito? O modelo é Jesus. E nosso Senhor Jesus nos diz que ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então tá. Eu tenho que refletir Jesus, que é o modelo perfeito. Uma vez eu refletindo Cristo, eu estarei refletindo Deus. Então eu estarei nesse movimento aqui, ó, que ele fala aqui, ó. Numa energia, pensamento, energia, numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, é o Deus em mim agindo. Não é mais a personalidade patética, egocêntrica de um ser humano que está há mais de 10 mil anos indo e vindo, cometendo os mesmos erros. Caindo nas mesmas ciladas, se embolando nas mesmas encrencas. 10 mil anos. Não estou falando de 10 séculos. 10 milênios. Aí a criatura cai a ficha, abre mão da sua personalidade doentia e aprende que o modelo verdadeiro, que o guia verdadeiro é o nosso Senhor Jesus, e passa a seguir essa divina, como é que ele usa? Realização divina da personalidade.
Paulo de Tarso, abrir mão da personalidade vaidosa, egoísta, egocêntrica, prepotente, metido, para ser escravo do Senhor. Maria de Madalena abriu mão da beleza, do poder, das paixões, do gozo, para seguir o Senhor. Realização divina da personalidade. Conceição, como é que seria isso hoje, hein? A luta seria a mesma. A luta seria a mesma. Mas, apesar de ser passageira, rápida, nós não queremos abrir mão. Mas é só por 70 anos, não interessa, mas pelo menos 70 anos. Tu vai ficar a eternidade enrolada, eu fico, mas eu não abro mão. Do meu jeitinho leso de ser. Mais ou menos isso que a gente faz. Entendemos o que é energia constante. Nós já repousar numa energia constante. Energia constante. Energia é um movimento, é uma ação. Uma ação constante de realização divina da personalidade. Uma ação constante. Nós gastamos muita energia com coisas que vão nos prejudicar e até comprometer a nossa reencarnação. Muita energia. Conseguir a fé. Então, primeiro, quando ele falou em fé, ele diz ter fé, guardar no sentimento, no coração, a luminosa certeza em Deus, luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração, o sentimento, repousar numa ação, numa energia, numa ação constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Porque eu creio é da intelectualidade. É da intelectualidade, racionalmente. Ele não é mais isso. É eu sei é eu sinto. Por isso que ele falou todo o tempo coração, 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 é sentimento. Enquanto estiver só aqui e a lição do nosso Senhor ainda não tiver descido para cá, ela não fez morada em nós. Eu compreendo, eu acho bonito, eu dou uma palestra maravilhosa, eu sei falar tudo, já sei ligar tudo, beleza. Mas enquanto ela não vir para o sentimento, que aí é onde está a luz, ela não faz morada em mim. Eu creio é intelectualidade, eu sei, tu nunca mais esquece. É igual você sabe ler, não sabe? Você olhou, mesmo que você não queira, você vai ler. Você sabe. Então você não deixa mais de acreditar. Quantas pessoas de repente está ali adorando, idolatrando, acontece alguma coisa, a pessoa faz pedido a Deus e ela não é atendida, a pessoa se rebela contra Deus. Então ela só acreditava, ela dizia eu creio, mas ela nunca pôde dizer eu sei, eu já senti. Deus não é para compreender, Deus é para se sentir. Por isso a fala do nosso querido João Evangelista, Deus é amor. E por isso lá na questão, no iniciozinho do livro dos Espíritos, ele diz o quê? Que nos falta sentido, um sentido para compreender Deus. Então, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, como todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, razão sozinho não resolve. É a razão tocado pela luz, olha a palavra de novo, luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar. Por isso que ele diz, eu sei, é quando a razão foi tocada pela luz do sentimento. Como é que eu posso sentir o Evangelho? Como é que eu posso sentir o Evangelho? Madre Teresa sentia quando limpava, que ela fez curso de enfermagem para poder fazer isso, quando limpava a ferida daqueles homens. Eu quero sentir o que a irmã Dulce sentia dando comida para aquele monte de menino faminto. Eu vou dar comida.
Então a única forma de eu sentir o Evangelho é quando eu vivo o Evangelho. Não é filosofando. Agora que a gente pare sempre para pensar, por exemplo, o nosso querido Paulo de Tarso, ele fez um movimento de mudança? Fez. E no início teve que se impor? Teve. Até incorporar. Aquilo fazer parte. Só que ele conseguiu fazer isso em encarnação. A gente está só 10 mil anos praticando. Nós vamos ficar na questão 354 e vamos rever essa questão. Mas o que o nosso Senhor Jesus diz? Que tua mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. Então vamos dizer que você vai fazer o movimento de limpar as feridas. E você está limpando a ferida, mas está assim, ó. Tira a foto aí, põe no Face. Você vai fazer a caridade e faz todo aquele movimento para... Então já perdeu. O teu propósito ali é uma pseudo-caridade. E quando você está preocupado em aparecer, você perdeu... Por isso que ele diz que tua mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. Você perdeu a essência do trabalho, que era olhar para o outro e despertar o sentimento do amor. Que não é fácil para a gente. Como nós somos egoístas, é muito mais fácil eu amar quem eu pari, a quem carrega sangue do meu sangue. Não é isso que a gente diz? É ridículo. Mas a gente não está nessa condição. A gente não consegue olhar para o menino lá e ter o mesmo amor do que o menino que eu pari. Só que muitas das vezes que esse que eu pari é meu maior inimigo. E aquele que está lá não é. Mas para te ver o quanto nós somos ainda limitados a isso, a esse movimento egoísta. Então, nesse movimento realmente de nós, quando formos convidados ao trabalho, fazermos aquela introspecção. O que eu estou sentindo? Entendeu? Por que eu estou aqui? O que vai verdadeiramente, quais são as minhas intenções? E fazer aquilo, mas fazer num silêncio tão grande, para que você realmente possa interagir, até nós chegarmos ao ponto de fazermos só por amor. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.